a sua vida está a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é a tua força. Ele é a força de Caleb. Versículo 9 diz assim: por isso naquele dia Moisés me jurou que a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Caleb não deixou nenhuma semente errada entrar no coração. Há pessoas, queridos, que sofrem uma vida inteira por causa de uma palavra maldita. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E se nós continuarmos a obedecer ao Senhor e a ser fiel ao Senhor, Ele muda o teu cativeiro, Ele muda a tua sorte, Ele muda a tua história, e todos verão que o Deus que você serve está com você, porque você vai mudar. E você vai mudar o caminho. Amém? Então, lugar, no caso, Caleb tinha que lutar contra vários pecados, contra várias coisas. Primeiro, tinha que sair da dúvida, tinha que sair do medo, tinha que sair do desespero. Né? Às vezes a gente acha que o pecado é matar, roubar, né? Adulterar e só. Não, quando você duvida, você está falando o quê? Eu não acredito em Deus. Quando você tem medo, ansiedade, você está falando assim: eu não acredito em Deus. E nós temos que vencer essas coisas, porque nós vencemos pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A palavra dele diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na luta, Ele é aquele que pode nos ajudar a chegar na terra que nós vamos pisar. Quem tem uma terra para pisar aqui? Quem tem uma promessa para pisar aqui? O que está te prendendo? Que passado está te prendendo? Que amarras estão nos seus pés que estão impedindo de você caminhar? Se é medo, se é insegurança, se é ansiedade, se é falta de fé, hoje o Espírito Santo vai derramar tudo isso que você precisa para você continuar. Então, eu acredito que Caleb chegava e falava assim, olhava para aquele povo e falava: aquilo faz 45 anos que eu estou esperando. Eu espero que nenhuma moça solteira que queira se casar tenha que esperar tanto tempo. Porque até eu vou murmurar, né? Ô Jesus amado, coitada dessa moça, desse moço. Desperta tu que dormes, né? Gente, 45 anos em Cades Barnea. Um povo rebelde e tudo. Deus fala para você: eu tenho uma terra para você pisar. Como é que você vai viver no meio desses murmuradores? Caleb, esse aí está esperando 45 anos, vai esperar Jesus, Deus. Jesus vai vir no Novo Testamento, Jesus voltou, subiu para a igreja e vai continuar esperando. Eu acho que era isso que o povo falava no deserto. Caleb, faz 45 anos que você está esperando. Eu não sei o tempo que você está esperando, mas eu sei que no Kairos de Deus é o tempo de tratamento, para tratar do seu caráter, para tratar dos seus valores, daquilo que você acha que é realmente verdadeiro ou não, para Deus tratar, te deixar completa, para você viver a bênção e desfrutar. Às vezes a bênção demora e você tem que sair correndo atrás da bênção, conquistar pela fé, senão você não valoriza a bênção. Você já viu? Você pega uma roupa da para alguém assim de graça? A pessoa pensa: ah, nem deixa aí no canto. Agora fala assim: é R$200 a blusa. Ah, meu marido não lava com isso, hein? Lava só com shampoo especial, não é? Tem gente que se você dá uma coisa de graça não valoriza. E Deus não está falando que aí eu não vou te dar, Ele é o abençoador. Mas Ele está falando: você tem que conquistar a tua bênção. Você tem que lutar para conquistar a tua bênção. Você tem que vencer esses obstáculos nessa terra de murmuração para você pisar. E às vezes nós não valorizamos a bênção que o Senhor já deu. E aí como que você vai querer as outras?
bendito do despertador de celular que desperta 5h30 para você levantar e ir trabalhar, mas você tem que cumprir. A gente reclama, mas é através dessas pequenas bênçãos que nós mudamos com amor. Se nós invertermos e começarmos a ver através delas, eu vou chegar lá, Deus vai fazer eu chegar lá, você pode ver que a sua história vai mudar. Amém? Então você tem que ter coragem, eu tenho que ter coragem de lutar com esses gigantes, que às vezes são invisíveis, e às vezes esses gigantes somos nós. Nós atrapalhamos o agir de Deus, porque a gente quer ajudar a liberar a promessa logo, né? Ajuda a liberar a promessa, Deus não te dá uma mão. Deus não precisa da tua mão, da tua ajuda. Deus só quer a tua fé. Só isso. Deus só quer a tua fé. E como eu falei, a tua fidelidade, a tua obediência. E a pastora Edna falou uma coisa que quando você obedece, você não precisa fazer mais nada. As portas se abrem. A tua vida muda. Eu experimentei muitas vezes falar, você vai fazer do meu jeito. Aí quando eu falo assim, tá bom, vai, eu vou fazer do seu jeito, pai. Aí as coisas vão mudar. Então não queira dar ajuda para Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Deus precisa somente da tua fé. Vamos lá. 45 anos. Aí ele chega e vai lá e fala assim, ô Josué, eu quero a minha bênção. Há 45 anos foi prometido uma coisa para mim lá atrás e eu tenho 85 hoje. Eu falei, Senhor, eu queria saber como era Caleb, né? Deveria ser um homem forte, né? Se alimentava bem. O que ele ficou fazendo nesses 45 anos, ouvindo murmuração? Vocês sabem que a história bíblica diz que nenhum dos que entraram em Cades Barnea entraram na terra prometida por causa da alegoria. Somente Caleb e Josué e os que nasceram ali. O que Caleb fez? Ficou murmurando, ficou pensando, aquela pessoa falou que não vou conseguir, que está demorando demais, não. Ele começou a ensinar os pequenininhos, aqueles que estavam crescendo naquela terra que muitos murmuravam, a serem inteiramente fiéis ao Senhor. Enquanto a bênção não vem, continue sendo fiel ao Senhor. Continue ensinando as pessoas ao teu redor, da tua casa, da tua família, a serem fiéis ao Senhor. Foi isso que Caleb fez, o que motivou a continuar esperando. Amém? Vamos lá. Versículo 11 e 12 fala assim: eu tenho força para ir para a guerra e me dar essa região montanhosa que o Senhor me prometeu. Eu sei que vivem gigantes lá, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá com o meio do. Você pode ter certeza que na tua conquista, Deus está com você. Na tua libertação, Deus está com você. Naquilo que você precisa se desativar por completo do passado para continuar caminhando para frente, Deus está com você. Deus está com você. Promessa foi cumprida em Gilgal. Repete comigo, Gilgal, é para vocês guardarem as palavras, né? Das terras. Gilgal significa lugar de recomeço. Deus tem um recomeço para alguém aqui. Deus tem uma nova história. Eu acredito que quando Caleb chegou no Gilgal, que é o lugar, fala aqui, significado é um círculo de pedra, lugar de proteção de Deus, cercado por Deus. Quando você chega no altar de Deus, você sabe para quem você está gritando, para quem você está clamando, para que aquilo se cumpra, você começa o seu lugar, uma nova história. Uma música do Fernandinho, não sei se vocês gostam dele, mas eu gosto, né? Que fala, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, eu te abençoarei. Que você possa receber esta palavra do Senhor. Que tudo que foi perdido, tudo que foi paralisado, o Senhor está dizendo, eu te abençoarei.
abençoarei. Amém? Gilgal é lugar de conquistas espirituais. Gilgal é lugar de Deus te tirar da derrota e te levar para a vitória, de te tirar da pobreza e de te levar para a prosperidade. É o lugar onde Deus vai recomeçar, reescrever a sua história. É uma nova realidade. Gilgal é o lugar onde o sofrimento do deserto, onde Deus faz com que nós sejamos livres de todo fardo pesado. Quanto fardo você já carregou? Muitas vezes até o fardo dos outros, né? Não carrega não, tá, gente? Cada um tem o seu, cada um tem a sua cruz. Às vezes você está carregando o fardo dos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, consolar uns aos outros, mas o problema do outro é problema do outro. Nós temos que orar. Mas não carregue um fardo que não é seu. Chegou ao lugar onde Deus nos faz livres de fardos pesados do Egito, do sofrimento humilhante do deserto. Quando você chega em Gilgal, quando você grita não a Deus, Ele te fala que você pode superar um fracasso espiritual, que você pode superar um fracasso emocional, que você pode superar uma vida familiar de sucesso, que no altar de Deus, na frente de Deus, clamando a Deus, você pode superar qualquer coisa que ficou deixada para trás e você pode começar tudo de novo na força do Senhor, tá? E no versículo 13 diz que Josué fala: eu te abençoo, eu te dou o nome. Qual é o teu nome? Onde você tem que pisar? Onde Deus prometeu que você ia pisar? Que era teu. Deus dá o teu nome. Deus dá um lugar de conserto para você fazer tudo certo. Deus é Deus de oportunidades. Deus é Deus de segundas chances, porque Ele te ama. Ele nunca